Oi, boa noite, tudo bem? Tô aqui, são 8 horas. Vou colocar no ar aqui no computador também. Tem alguém aí já? Vou esperar um pouquinho vocês chegarem. Tem alguém? Ninguém? Falei 8 horas, são 8h01. Falar um pouquinho sobre o secretariado remoto. Eu tô colocando aqui nas redes ao vivo. Tô espalhando minha live. Então, a semana passada eu coloquei aqui um vídeo dizendo que eu ia falar um pouquinho sobre o secretariado remoto e algumas dúvidas, algumas questões que o pessoal ia me enviar. E mesmo na semana passada, o pessoal colocou algumas coisas a respeito de algumas questões em relação ao secretariado remoto. Algumas coisas ainda existem, né? Muitas dúvidas. Algumas outras já estão bem faladas, bem discutidas, muitas pessoas comentando, né? Então a gente fica ainda em um momento de dúvida em algumas questões. Eu vejo que uma das perguntas mais feitas é em relação aos clientes, né? O principal é como conseguir cliente. Eu particularmente acho que o principal não é como conseguir, sim como manter e como entender esse cliente, porque na verdade o cliente não entende direito ainda o que a gente faz, né? Como que é essa história toda do secretariado remoto, como contratar, como pedir demanda, como trabalhar com esse profissional em home office. Então a gente ainda tem esse problema, entre aspas, que a gente tem que ainda tentar resolver da melhor forma possível. Se eu tivesse que dar um conselho, eu falaria primeira coisa, assim, o cliente, ele não quer nada mais do que soluções, né? Ele quer soluções, e não adianta você virar para ele hoje e dizer assim, mas eu sou uma pessoa que tem experiência, trabalhei na área administrativa, ou eu sou uma pessoa que ficou muito tempo fora do ambiente, né, de trabalho, estou fora do mercado há algum tempo e hoje eu quero voltar, mas eu sei... Não, ele quer soluções. Soluções hoje quer dizer ferramentas, né? Ele quer que você resolva os problemas dele da melhor forma possível, da forma mais rápida, e para isso você precisa entender sobre as ferramentas de trabalho, né? Uma outra forma também de entender todo o trabalho, entender como se vender, de certa forma, né? O que a gente pode dizer é se vender para esse cliente, é pensar de uma forma assim. Há alguns anos atrás e ainda hoje, as pessoas pegam o seu currículo e apresentam para as empresas do qual, naquele momento, está precisando de um funcionário. Por que nós, profissionais de home office, não podemos ter, ou é feio, ou não é? É sim, gente. Faça seu currículo, mantenha ele atualizado. Quando você for apresentar para um potencial cliente, apresente. Por isso que a gente fala, eu pelo menos falo muito, você tem que ter um blog, um site, um canal, sei lá, alguma coisa. O cliente quer te conhecer, ele precisa saber, né? O currículo é uma forma dele te conhecer, né? Lá, e ele tem que estar atualizado, ele precisa entender que você está atrás de novos cursos, que você está afim de conhecer novas coisas, que você está ligado no que está acontecendo no mundo dos negócios, porque se você está lá atrás, sabe, sem ter um conhecimento mais específico sobre tudo que está acontecendo nesse momento, você não vai conseguir um cliente que tenha hoje, principalmente os clientes que têm hoje negócios online, são eles que precisam, e eles estão muito à frente, eles estão atualizados, eles trabalham com as melhores ferramentas, com as melhores soluções, sabe? Hoje um cliente, um potencial cliente que
precise de um profissional como nós, remoto, ele está ligado em tudo que está acontecendo. Então, ele sabe que tem a ferramenta X, a ferramenta Y. Se você não sabe mexer com isso, se você não sabe sobre o negócio dele, sobre aquela coisa específica que ele vai precisar no negócio dele, você realmente não vai conseguir encantá-lo, não vai conseguir trazer ele para você. Então, entenda que um cliente, para ser colocado próximo de você, para você captar esse cliente, você precisa de muito mais do que simplesmente conhecer o secretariado remoto ou uma profissão específica sua. Você precisa saber, ter a cabeça mais aberta para entender muitas coisas. Ferramentas foi uma pergunta que eu obtive aqui nessa semana, que eu deixei o meu vídeo da semana passada. Ferramentas de trabalho. Eu vou tentar fazer um material para a próxima semana, talvez até por um hangout no YouTube, porque fica mais fácil para mostrar, né? Aí eu consigo compartilhar, consigo mostrar, e aqui fica um pouco mais difícil. Mas existem muitas ferramentas para trabalho, muitas ferramentas que você pode encontrar na internet, outras que é interessante. Eu fiz uma palestra o ano passado mostrando ferramentas, né? Então eu tinha ali acho que umas 20 ferramentas, e essas ferramentas são utilizadas para diversos nichos e para diversas situações, né? Para contabilidade, para quem vai usar para contabilidade, ou para quem vai usar para fazer boletos, administração de agendas. Então, e existem mais de uma, né? Então você pode de repente testar em várias ferramentas, e ali você vai se encaixando, entendendo e até mostrando para o seu cliente o jeito mais fácil para ele entender o seu trabalho e como você vai poder ajudá-lo. Uma outra pergunta que teve foi sobre trabalhos definidos ou demandas a serem executadas depois de um tempo. Bom, não existe uma coisa certa, assim, olha, precisa fazer desse jeito, ou assim é melhor, assim não é. Vamos dizer o que eu acho que seja mais correto e talvez mais utilizado. Quando você encontra um cliente que quer te contratar, geralmente ele já vem com uma demanda. Ele vem com uma demanda, ele pede um orçamento sobre uma demanda específica, e essa demanda específica dentro dela que você vai trabalhar, tá? Essa demanda você vai, enfim, se for por um período, vamos supor, ele pede uma demanda durante 30 dias. Você faz essa demanda durante 30 dias e não perca o contato com ele depois, né? O que acontece é que muitas pessoas às vezes faz um trabalho para um cliente hoje, o cliente termina o trabalho e depois esquece do cliente, acaba ficando meses sem entrar em contato. Eu acho que você precisa de tempos em tempos voltar a falar com esse cliente, mandar um e-mail, falar sobre uma nova ferramenta que você encontrou, sobre um trabalho que você está disponibilizando nesse momento. Você tem que manter um contato sempre aquecido com esse cliente que já passou por você. Ele é um potencial cliente para voltar a ter uma demanda, né? Se ele já trabalhou com você, se ele gostou daquilo que você fez, se ele achou interessante, e se foi feito com excelência, ele vai voltar. E o melhor, né? Se ele gostou, se ele realmente teve tudo ali feito do jeito que ele gostava, do jeito que ele gostou, ele vai te indicar para outros clientes, né? A indicação é, sem dúvida, uma das coisas melhores que tem. A gente sabe que muita gente no mercado, com outras profissões, produtos, a gente sabe como que é. Nós somos um produto, né? Nós prestamos um serviço. E se nós temos esse feedback dos clientes e ele passando para outros, realmente vai ser uma coisa que não tem como mensurar. Outra coisa que o pessoal fala bastante é sobre cobrança, né? O quanto cobrar. E é um assunto tão complexo, né? Porque depende de tanta coisa, depende do profissional que você é, da sua experiência.
do tempo de serviço que você tem dentro da sua profissão, do seu conhecimento, do tipo de profissional que você está trabalhando, né, que você está prestando esse serviço. Então, depende de muita coisa. Os valores aplicados no mercado, entre 20, 100, 70 reais, são valores muito vagos, mas eles têm um porquê, né? Porque tem todo esse conhecimento e todo esse contato com esse cliente. Fazer um primeiro contato, de repente fazer uma demanda um pouco menor, com um valor um pouco menor, para tentar chegar nesse cliente e ele entender o que você faz, acho que pode ser aplicado. E depois você conversar, fazer um contrato onde você feche com ele algumas cláusulas que daqui, sei lá, 30 dias, 60 dias, você pode rever esse contrato. Eu vejo que algumas pessoas me procuram desesperadas porque fizeram um contrato e de repente não está saindo do jeito que a pessoa espera e ela não pode rever esse contrato porque simplesmente não tem uma cláusula que diz, olha, daqui X tempo a gente pode rever o nosso contrato para saber, né? Então, precisa. Isso é uma coisa muito importante. Se você vai ser um prestador de serviço como nós somos e não pensar em tudo como um contrato, o contrato é muito importante, né? É uma parte do trabalho muito importante. Tem gente que acha que não, conseguir o cliente é mais importante. De repente você tem um cliente na mão e você não consegue fazer mais nada, porque você não consegue negociar com ele preço, você não consegue cativar esse cliente, porque ele talvez não veja uma pessoa que talvez vá atrás de soluções, porque o que ele quer é soluções, né? E também essa história do contrato, que de repente daqui a um tempo você vê que talvez não é exatamente aquilo que você gostaria, né? Está um valor muito menor do que o que geralmente acontece, muito menor do que você esperava, e aí você fica sem saber o que fazer, né? Como que você vai quebrar um contrato? O que você escreveu no contrato? Né? Então, é muito importante esse tipo de situação, assim, pensar nisso antes, né? Todo o tipo de situação em relação ao começar isso, né? A gente precisa ter em mente que o secretariado remoto é uma função nova, entre aspas, né? Nova no sentido de estar tão divulgado, é novo para o cliente, principalmente porque tem muita gente que não tem noção do que a gente faz, de como é cobrado. O home office é uma coisa que todo mundo quer, mas não entende que por dentro tudo isso é muito complicado, e a gente tem que pensar em todos os detalhes, de todas as formas possíveis, e não achar que é tão fácil, porque se fosse tão fácil, não seria da forma que é, assim, né? Não é tão fácil. A gente precisa ter algumas coisas, como alguma experiência, tá sempre indo atrás de algumas ferramentas e pensando muito na solução. Eu vou bater nessa tecla de solução para problemas. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão assistindo. Eu queria saber de vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar, se vocês têm alguma coisa do qual vocês querem saber, né? Que eu acho que é importante. Eu não quero ficar aqui só falando, e de repente vocês estão a fim de saber alguma coisa mais específica, alguma coisa particular, assim, mas dentro daquilo que vocês estão fazendo. Vocês têm alguma questão que vocês querem falar? Porque aí é mais interessante para a troca, né? Do que ficar só eu dizendo, e muita coisa que talvez vocês já tenham ouvido sobre alguns assuntos relacionados ao secretariado remoto, que hoje a gente vê as meninas, tanto assistentes virtuais como secretárias remotas, estão atuando num mercado muito específico em MEI, né? Elas se tornam profissionais com MEI, é um microempreendedor individual. Não acho necessário ter o MEI num primeiro momento, tá? Eu acho que é legal testar, fazer alguns testes em relação a conseguir esses primeiros clientes.
é bem interessante. É interessante também ter um nicho de atuação. O nicho de atuação é bem importante para você se diferenciar dos demais, né? E ter um local de estudo bem específico, porque quando você pega um determinado grupo de pessoas do qual você quer atuar e prestar serviço para elas, e você começa a estudar sobre aquela área, você consegue entender muito melhor como é aquele mecanismo, inclusive em relação às ferramentas que você pode usar para ajudar esses profissionais, né? A gente vê advogados, pessoas na área odontológica, dentistas, que às vezes precisam de pessoas para um atendimento telefônico, cuidar da agenda. E aí você sabendo essas ferramentas, entrando em contato com esses clientes, o que eu acho muito interessante também, né, entrar nesses grupos, participar de reuniões, ir atrás de locais onde esses profissionais do qual você quer atender estão e você apresentar as suas facilidades, né? Fica bem interessante, porque eles vão ter, você vai ter um contato mais direto com essas pessoas, e que não só a internet ou de repente só trocar um cartão, né? De repente saber onde essas pessoas estão, onde esses grupos se reúnem, fica bem interessante participar e se colocar como uma solução nesses locais. Interessante também a forma de se colocar no mercado, né? Eu vejo que algumas pessoas estão um pouco perdidas em relação ao se colocar no mercado, às vezes com muita rapidez, né? E às vezes ser rápido para se colocar no mercado não significa que você está perdendo. Acho que demorar um pouco, se inteirar de todos os assuntos, entender um pouco, talvez seja bem interessante para quando entrar com mais força, né? Às vezes, quando você demora um pouquinho, você tem mais informação e entra com mais força, sabendo exatamente aonde você quer e aonde você quer chegar. Então, tenha um pouco de paciência. O que eu vou fazer nas próximas semanas é tentar vir aqui com algum questionamento, alguma informação. Vou tentar fazer num local ou aqui no Facebook ou pelo YouTube algum contato, né, com vocês para passar informações. Eu estou tentando fazer um material até para divulgação. Enfim, eu vou fazer alguma coisa assim nessas próximas semanas, e quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar alguma coisa, conversar, manda embaixo desse vídeo, e aí a gente vai conversando e vai colocando aí todas as dúvidas para vocês, tá? Bom, é isso. Um beijo, foi muito bom estar aqui. Espero que vocês gostem. Eu estou começando a falar no vídeo ao vivo. Eu sou um pouquinho menos travada que isso. Eu falo bastante, gosto de conversar, mas digamos que é um pouco ainda estranho essa situação. Mas acredito que logo, logo isso vai passar e vai ficar cada vez melhor, tá? Um beijo, uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.